Desde enormes feras irracionais até monstros incrivelmente inteligentes, ágeis, capazes de destruir o mundo inteiro neste incrível universo. Esses são os 15 Kaidos enumerados de Kaiju número 8. Vamos lá. E vamos começar com o Kaiju número 1. O Kaiju número 1 foi o primeiro Kaiju identificado a receber o número. Era uma besta de corpo gigantesco, com inúmeros olhos rosados. Como você provavelmente pode imaginar, esse Kaiju era incrivelmente forte, com Isao dizendo que seus ataques eram inevitáveis. Esse Kaiju também possuía uma espécie de habilidade de visão do futuro, que lhe permitia prever o próximo movimento do oponente. Em algum momento do passado, esse Kaiju foi derrotado pela Força de Defesa e transformado na Arma Numérica 1. Aliás, as armas numéricas são basicamente armas criadas a partir de um Kaiju derrotado. Geralmente assumem a forma de uma armadura de combate, o que concede a um usuário habilidades de Kaiju. A Arma Numérica 1 é atualmente utilizada pelo capitão da primeira divisão, Gen Narumi. Gen levou as habilidades do Kaiju número 1 a outro nível, depois de treinar com a arma e desbloquear o poder de sentir variações de temperatura e terreno, além dos movimentos dos elétrons no ar. Um concluído, ainda restam 14 pela frente, então vamos continuar com o Kaiju número 2. O Kaiju número 2 era basicamente uma potência destruidora de cidades, capaz de gerar ondas sônicas ofensivas. Era muito mais forte do que seu predecessor e chegou até a ser apelidado de Daikaiju da Destruição. Sua pele era esverdeada, coberta por placas rochosas pesadas, e seu rosto tinha uma máscara de pedra branca. O Kaiju número 2 conseguiu facilmente destruir toda a cidade de Sapporo no passado, antes de ser finalmente derrotado. Depois, seu corpo também foi transformado em arma. A Arma Numérica 2 consiste em um par de manopla e uma peça de armadura preta. Com esta arma, o usuário pode criar rajadas de energia e se proteger de ataques inimigos. Esta arma foi tão poderosa que conseguiu conter o Kaiju número 8 durante um surto destrutivo. Além disso, o imenso poder destrutivo dessa arma fez de Isao Shinomiya o alvo principal do Kaiju número 9, mostrando o quanto ela era poderosa. Kaiju número 3. A aparência do Kaiju número 3 nunca foi revelada na história. Tudo o que sabemos é que ele foi derrotado em algum momento e agora está sendo usado como arma por alguém da Força de Defesa. O usuário exato nunca foi revelado. Kaiju número 4. Quando se trata desse Kaiju, realmente não temos muitas informações. O que sabemos é que Kaiju número 4 era uma grande criatura voadora, cujo corpo lembrava de uma lagarta. Ele também tinha um rosto achatado, com uma boca enorme e olhos assustadores. Foi dito que esse Kaiju em específico era notoriamente difícil de matar, assim como os outros Kaiju numerados que vimos até agora. Esse também foi transformado em uma arma numérica, mas especificamente um traje escamoso da cor clara. Esse traje concede ao usuário um grande aumento de velocidade e pode até permitir que o portador crie asas e voe durante a batalha. Essa arma numérica foi inicialmente usada por Hikari Shinomiya, mas depois foi passada para sua filha Kikoro. Assim como o número 3, o Kaiju número 5 também foi transformado em uma arma, mas nada mais foi revelado sobre ele. Então vamos pular direto para o número 6. O Kaiju número 6 é um monstro completamente envolto em mistério. Sabemos que ele era chamado de Rei dos Kaiju e que foi responsável pela morte de Hikari. Tratava-se de uma criatura com aparência de dinossauro, lembrando Godzilla, com 4 caudas super longas. Enquanto o Kaiju número 6 estava vivo, ele era responsável por diversas nevascas que acompanhavam cada passo seu. Para o povo japonês, esse Kaiju era um símbolo do desespero, já que praticamente lançou a nação inteira à ruína. Cerca de 10 anos atrás, esse Kaiju conseguiu matar mais de 200 soldados da Força de Defesa de uma vez só, além das 3 capitãs. E por mais difícil que tenha sido derrotar o Kaiju número 6, encontrar um hospedeiro compatível para o seu corpo foi ainda mais complicado. Até a chegada de Leno, o projeto havia sido descartado, já que não encontrava ninguém capaz de lidar com as habilidades do Kaiju número 6. A Arma Numérica 6 permite ao usuário controlar a temperatura e manipular o gelo. Leno chegou a demonstrar como podia congelar um titã inteiro em questões de segundos. No entanto, o usuário dessa arma precisa ter muito cuidado, pois o traje pode se tornar tão frio que chega a colocar em risco o próprio portador. O Kaiju número 7 é mais um daqueles que nunca foi revelado de fato. Então, vamos direto para o favorito dos fãs, o Kaiju número 8. Centenas de anos atrás, depois que vários samurais morreram lutando contra um mega monstro da Era Meihek, seus arrependimentos e ódios se acumularam no solo e tornaram a forma de uma larva.
Então, já no primeiro episódio do anime, enquanto Kafka estava no hospital, essa mesma larva o encontrou e decidiu usá-lo como hospedeiro. Ele entrou pela boca do Kafka e basicamente se fundiu a ele, transformando-o no avatar do Kaiju número 8. Em sua forma de Kaiju, Kafka possui uma cabeça semelhante à de um inseto, um corpo coberto por algo parecido com carvão seco e músculos com ossos salientes. A aura em torno do Kaiju número 8 costuma ser muito intensa, mas como Kafka mantém controle total sobre seu corpo, ele às vezes acaba brincando mesmo com sua forma monstruosa. O Kaiju número 8 consegue basicamente fazer tudo que os outros Kaiju fazem, só que melhor, ele possui uma força massiva, velocidade excelente e ainda habilidades que permitem a Kafka sentir o ambiente ao redor. O que realmente tornava o Kaiju número 8 tão poderoso era o fato de que Kafka continua evoluindo mesmo em sua forma humana. Ele passou meses treinando por conta própria, antes mesmo de aprender a lutar utilizando as técnicas de combate no estilo de esquadrão. Depois, continuou evoluindo ao longo da história, seja aumentando sua sinergia com a armadura de combate ou aprendendo a depender menos das habilidades de Kaiju. Durante boa parte da história, a força do Kaiju número 8 não tinha igual. Até mesmo algo tão intimidador quanto o Kaiju número 9 evitava Kafka sempre que possível. Kafka chegou a ser forte o bastante para levar esse monstro à beira da morte várias vezes ao longo da trama. O Kaiju número 8 era basicamente a última esperança da humanidade contra ameaças muito maiores do que poderia enfrentar. Quando a base da força de defesa foi invadida pelos Kaijus, Kafka manteve a calma e conseguiu até repelir uma bomba feita da fusão de vários Pterodáctilos. Mais tarde, quando foi capturado e estava prestes a ser executado, Kafka travou uma grande batalha contra o diretor-geral da Força de Defesa, Isao Shinomiya, um dos oficiais de mais alto escalão de toda a organização. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando o Kaiju número 8 escapou do controle de Kafka e ganhou vida própria. Ele entrou em um estado de fúria e quase matou Isao, antes de Kafka conseguir retomar o controle de seu corpo. Porém, apesar de todo o seu poder, Kafka ainda estava longe de alcançar a forma final do Kaiju número 9. Isso mudou quando ele finalmente aceitou sua transformação e permitiu que o monstro transformasse seu coração em núcleo. Depois disso, ele assumiu uma forma totalmente branca do Kaiju número 8, com características ainda mais aterrorizantes. E embora o Kaiju número 8 seja impressionante, o Kaiju número 9 pode ser ainda mais insano. Em algum momento da história, esse Kaiju tinha a aparência de um enorme bebê humanoide em forma de cogumelo. Depois ele foi guiado até uma caverna, onde encontrou o mega monstro oculto da Era Meirek, que se uniu ao número 9 e entrou no seu corpo. Pouco depois, o Kaiju número 9 deu vida a vários outros Kaiju para cumprir a vontade do mega monstro de exterminar a humanidade. Fazendo sua estreia nos primeiros episódios do anime, o Kaiju número 9 era apenas um monstro cogumelo comum, quando o conhecemos pela primeira vez. Mais tarde, ele se disfarçou de humano para se filtrar em um teste de aptidão da Força de Defesa. Certamente, uma das coisas mais ousadas que um monstro poderia fazer nesse universo. Mesmo naquela época, suas balas invisíveis de velocidade supersônica já eram uma habilidade aterrorizante. Mas isso ainda não era nada comparado ao que esse monstro viria a se tornar. Ele derrotou facilmente a recruta mais forte da terceira divisão, Kikoru Shinomiya. Mas, quando Kafka estava prestes a destruir o núcleo do monstro, Kaiju número 9 não teve escolha a não ser fugir da cena. Mais tarde, quando reapareceu, acabou invadindo a sede da Força de Defesa com a legião de servos. Alguns até mais fortes do que ele mesmo. Esses servos eram poderosos o suficiente para enfrentar oficiais de elite da Força de Defesa, como Mina e Soshiro. Veja bem, o que torna o Kaiju número 9 tão interessante e perigoso é o fato de conhecer muito bem a anatomia e a fisiologia dos monstros, exatamente como Kafka. Na verdade, o Kaiju número 9 ainda vai além, sendo capaz de literalmente alterar a biologia dos outros monstros, ou até mesmo a ressuscitá-los como escravos sem consciência. Ele até sequestra os corpos de outros monstros e os transforma em versões muito mais perigosas de si mesmos. O mais impressionante do Kaiju número 9 é que ele é um estrategista brilhante, chegando até a enganar o falecido diretor da Força de Divisão, Isao, e mais tarde absorvê-lo, enquanto Kafka era forçado a assistir impotente. Depois de absorver Isao junto com o Kaiju número 2, ele se transformou em um colosso musculoso, com uma longa cauda, 2 pares de olhos vermelhos e braços enormes. Ele também aprendeu a técnica de combate em estilo de esquadrão ao absorver as memórias de Isao. Kafka precisou usar todos os recursos possíveis para conseguir resistir ao número 9, já que o monstro podia basicamente se adaptar a qualquer coisa. Durante o clímax do arco da última onda, o Kaiju número 9 construiu um exército inteiro para si. Por todos os critérios, o Kaiju número 9 se tornou um dos monstros mais fortes. Mesmo com toda a força de defesa ao lado de Kafka, ainda não estava claro se eles poderiam derrotar esse monstro. No entanto, quando Kafka evoluiu para sua nova forma, o Kaiju número 8 sobrepujou o número 9 e explodiu seu núcleo. Uma vez morto, o Kaiju número 9 se transformou em um Mega Kaiju da Era Meiji,
Sanji. Logo depois, usando suas próprias técnicas de combate em estilo de esquadrão, Kafka, em sua forma final, conseguiu destruir o núcleo do monstro com alguns socos devastadores e salvar o mundo inteiro com sucesso. Falta apenas 6 cards para cobrir, e o último é, de longe, o monstro mais assustador de toda a história. Card número 10. Diferente de outros monstros com um conjunto variado de habilidades, esse card basicamente decidiu colocar todos os seus atributos em força. O card número 10 foi o primeiro de vários monstros criados pelo card número 9, e é um colosso musculoso que adora a emoção da batalha. Nós o vimos pela primeira vez durante a invasão da base de Tashikawa, dando ordem a vários Pterodáctilos antes de saltar do céu. Com seu corpo, esse monstro podia resistir facilmente a múltiplos ataques poderosos, incluindo cortes do vice-capitão da 3ª divisão, Soshiro Hoshima. Esse feito basicamente o colocou no mesmo nível da força do card número 8 na época. Ele também tinha a habilidade de se gigantificar, controlar outros cards usando o sonar, mudar de forma e regenerar em uma velocidade impressionante. Embora tenha sido necessário o poder combinado dos 3 melhores oficiais da 3ª divisão para derrotar o card número 10, o monstro ainda estava vivo no final da luta. Depois que Soshiro conquistou a vitória e o respeito do monstro, o card número 10 aceitou de bom grado tornar-se uma arma feita especialmente para ele. Apesar de algumas limitações, a arma numérica 10 é surpreendentemente uma das ferramentas mais letais do arsenal da força de defesa. Esse traje de batalha possui uma enorme cauda que cresce em suas costas e pode ser usada para atacar e distrair inimigos. Ele também tem sede de sangue, já que a consciência do card número 10 ainda permanece viva e ativa dentro dele. O card número 10 também pode acessar a mente de Soshiro e planejar táticas juntos com seu novo hospedeiro. Levou um tempo, mas juntos eles conseguiram alcançar 100% de sincronia de poder em combate. Card número 11. O card número 11 parecia uma mistura de tubarão-baleia com um dinossauro, mas com a forma um tanto humanoide. Passou os primeiros minutos de vida devorando todos os peixes que encontrou, antes de desaparecer por um tempo. Depois retornou durante o plano de dominação do Japão do card número 9, onde enfrentou o capitão da 1ª divisão, Jin Narumi. Esse card tinha a habilidade de controlar a água. E mesmo que isso pareça simples, o card número 11 podia facilmente ferir seus oponentes com jatos de água fortes o bastante para perfurar aço e concreto. Além disso, possuía força imensa